Lucas 13:6, quem achou, diga amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, assim está escrito na palavra do nosso Deus. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, corta fora, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave e a adube. Se der fruto, deixa. Se não der, manda cortar fora, porque a paciência tem limite também. Glória a Deus. Pode tomar teu assento, que Deus lhe abençoe. Estamos servindo a um Deus que ama histórias, a um Deus que ama construir, participar, fazer menção de histórias, e ainda diz ao seu povo: conte histórias. Lembra o que vocês passaram por dentro de deserto, por esses 40 anos, Deuteronômio 8:2, para saber quem os trouxe até a porta da terra prometida. Então estamos diante de um Deus que ama histórias. E a priori, quando nós olhamos para tudo que Deus toca dentro da Bíblia, toda a história é alterada, é mudada. Tudo que recebe a imposição das mãos de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus, nunca mais permanece a mesma coisa. Eu digo isto porque, diante da maior nação dentro da Bíblia, a de Israel, que possui promessas tão lindas da parte de Deus, nós podemos perceber que esta tão linda história desta nação, esta tão linda legalidade dentro da terra, começou com uma promessa a um homem: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te disser, e eu te farei uma grande nação, te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, estarei contigo dentro desse mistério, rapaz. Os irmãos sabem que esta promessa feita a Abraão passa para Isaac, passa para Jacó, de Jacó passa para José e seus irmãos. Eles entram para dentro da terra do Egito. Dentro do Egito cumpre-se esta palavra, eles se tornam uma nação. E Deus levanta Moisés para arrancá-los de dentro do Egito, traduzindo-se a um tempo determinado dentro daquela terra, um tempo de crescimento, de guarda. E após essa finalização, Deus os arranca, coloca eles para dentro do deserto. 40 anos Moisés andando com eles dentro do deserto, até chegar na porta da terra prometida. Insere eles dentro da terra pelas mãos de Josué. Se levantam juízes, depois dos juízes se levantam os reis. E você lembra muito bem que após Isbosete se levanta Saul, depois de Saul se levanta Davi, depois de Davi se levanta Salomão. Salomão desvia o seu coração de Deus, a nação se parte em 2. Uma parte da nação vai ser escrava na Síria, outra parte da nação vai ser escravizada na Babilônia. Tanto tempo dentro da Babilônia para novamente Deus levantar profetas e traduzir que aquela terra não era a terra final daquele povo, trazê-los de volta à sua terra de origem, restaurar o templo, restaurar as muralhas, restaurar as cidades. Um povo que começa a prosperar novamente. 400 anos de silêncio. Jesus pisa na terra, sobe o Calvário, paga o salário dos pecados de todos os que estão na terra. E a história não acaba aí, pois após Jesus ser assunto aos céus, este povo que estava na mão dos romanos a esta época, continua a sua história como nós vemos até hoje. Por lá passaram mamelucos, por lá passaram cruzados, por lá passou o Império Otomano, por lá passaram os árabes muçulmanos, por lá passaram o Império Britânico. E Jesus havia dito que após certo tempo eles deixariam de possuir aquela terra e voltaria a uma restauração dentro da sua terra original. Enquanto todos esses povos estavam dentro da terra, Israel não possuía um pedaço de terra para chamar de lar. E pela Bíblia entendemos que se cumpre a palavra em que eles estavam espalhados pelas nações. Mas em um ano chamado de 1947 a 48, em uma reunião extraordinária das organizações das Nações Unidas, é decidido entre as nações
que se restaure a terra àquele povo, após centenas e milênios de anos, a qual Jesus havia falado desde 2000 anos atrás. Cumpriu-se há menos de 100 anos uma restauração dentro da palavra. Este povo está nesta terra. E não pensem que a história acaba aqui, porque a Bíblia é bem clara em dizer que nós, como igreja, ouviremos o som da última trombeta. Sim, porque nós também temos a nossa própria história. Mas esse povo também vai passar por alguns momentos extraordinários, até reconhecer Jesus como Messias e seu Salvador, e estarão nesta terra juntamente com Deus. Então vocês percebam que eu gastei exatamente 2 minutos para mostrar a vocês uma história que tem passado, uma história que tem presente, 2023, uma história que tem futuro, porque não termina aqui. E é nisto que Deus opera. Deus não opera somente no presente. E nós, como seres humanos, somos limitadamente e inclinadamente, pastor Paulo, a pensar que Deus se limita ao nosso momento, à nossa condição presente. Há quem diga que, meu Deus, eu não tenho condições de cumprir aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Olha quem eu sou, olha como eu falo, olha onde eu moro. Há quem diga que coloque a culpa no seu passado. Olha de onde eu vim, olha o que eu fiz. Há quem coloque a culpa no seu futuro. Para onde eu vou, o que eu faço, para onde irei. Mas eu estou falando acerca de um Deus que não está preso no teu presente, não está preso no teu passado e não está preso no seu futuro. Vocês, homens, não podem voltar no tempo. Quem é o poderoso aqui que tem uma máquina do tempo para voltar no passado e alterar ele? Quem me dera, Jesus, voltar no meu passado e acertar tantas escolhas que eu errei. Mas em última análise vejo que, se não tivesse errado, talvez não tivesse aprendido. Então não se pode cancelar dias maus e talvez as escolhas erradas que fizemos, porque foram elas que te colocaram sentados aqui dentro desta noite, na presença de Deus. Eu acabei de dizer isso para mostrar a vocês que uma história não é formada apenas de dias bons e escolhas certas. Uma história também é formada por dias maus e escolhas erradas. Então não há glorificação apenas nos dias bons. Uma boa história também é formada de dias ruins. Dia que você está para baixo, triste, cabisbaixo. Dia que tu quer chutar o pau da barraca. E quem que foi que te disse que o teu Deus se limitou ao teu dia ruim, ao teu dia mau? Meu Deus, se Deus dependesse do teu dia mau, que era o teu presente, para estar contigo, você não estaria aqui hoje. Eu lembro muito bem de uma história, eu estou falando isso com muita calma, dentro da Bíblia, em Jeremias capítulo 18, eu volto aqui agora. O vaso que se quebrou na mão do oleiro. O oleiro poderia jogar esse vaso na lata de lixo, cantor, e falar: pastor Genival, pensa que a olaria deixou de ser olaria porque tu quebrou? Ainda sou oleiro, minha olaria ainda é olaria. Eu vou te jogar no lixo e botar outro no seu lugar. Mas ele não faz isso. Sendo o oleiro que é, tendo a olaria que tem, olha para um vaso quebrado e diz: não vou abrir mão de você. Vai entender isto. Eu não sei porquê e não me peça explicação, mas Deus decidiu não abrir mão de cada um de vocês. Quer saber o porquê? Chega no céu e pergunta para ele: por que ele olhou para alguém como você, homem de Deus, e te escolheu? Será que foi por causa da tua beleza? Será que foi por causa da sua ousadia? Da sua condição financeira, monetária? Já sei, é porque tu é santo. Não é porque tu ora muito. Nossa, que homem santo. Engraçado, o amor de Deus não depende da tua santidade para existir. Se tu tivesse em pecado, Deus chamaria do mesmo jeito, só não amaria o pecado que tu estaria cometendo. Deus não depende do teu dinheiro para te amar. Deus não depende de onde você mora para te amar. Deus não depende do que você faz ou deixa de fazer para te amar. O amor dele é incondicional. É um amor ágape. E não muda diante das minhas escolhas. O que muda é nível de relacionamento. Amor não. Deus ainda ama cada um do mesmo jeito.
Ama quem está aqui dentro e ama quem está na sarjeta lá fora. Entenderam? Então vou continuar. Se o amor de Deus e a escolha dele não se retém à sua condição presente, ao seu passado e nem ao seu futuro, eu sei porque vocês se inclinam como eu, a olhar para o presente e dizer: Deus tem gente melhor para usar. Tem mesmo. Tem gente que prega mais, tem gente que canta mais, tem gente que ora mais e está numa melhor condição que você. E mesmo assim Deus não se ateve a isso. E talvez eu olhando para vocês e para Deus, agora eu posso entrar com vocês dentro deste pensamento. Talvez eu entenda o porquê Deus não se atém ao seu presente. Aqui nós entramos em raiz. Se isto é uma verdade universal dentro deste livro chamado Bíblia, eu insiro vocês dentro deste pensamento acerca da figueira. Porque quem está passando não sou eu no texto. Quem está passando é esse a qual estou pregando a vocês há 20 minutos. Quem está passando na frente da figueira, dentro da parábola, varão, é esse que está sentado no trono de glória. É esse que tem todo poder e toda autoridade. Ele está passando na frente da figueira e está dizendo: por que não está dando fruto ainda? 3 anos que já passa e não dá fruto. Arranca fora. Porque ainda está ocupando espaço inutilmente na minha vinha, no meu terreno. Aí eu queria abordar algumas coisas com vocês aqui dentro. Eu já ouvi alguns estudiosos, meus professores de teologia mesmo, abordarem que talvez o tempo fosse da figueira. Era tempo dela produzir e não estava produzindo. Outros abordam que não era o tempo dela e Deus procura fora de tempo. Que Deus é esse que procura em tempo e fora de tempo? É entender aqui que as suas figueiras produzam aquilo que estão fora de tempo para produzir. Que Deus é esse que desce na terra em um momento de surpresa? Qual é a desculpa que você daria diante dele? Não é o meu tempo, não é a minha hora. Quem me dera eu não tivesse cansado. Não é meu momento. Deus olha na tua cara e qual a mais desculpa você vai dar para mim, diria ele. A figueira oraria para Deus e diria assim: o momento não é meu. Talvez não haja chuva. O sol está me consumindo. O terreno não é propício à produção. A culpa não é minha, a culpa é do terreno que eu estou plantada. A culpa é do nutriente que não chega em mim. A culpa é do sol que está me castigando. A culpa é da minha estrutura que não está preparada. Ele meteria esse dedão no nosso nariz, Figueiras, e diria assim: tua desculpa é esta? Tu está plantado sozinho nesse terreno. Tu está na vinha. Tu não entendeu que ele planta uma figueira estrategicamente em uma vinha, para que a vinha guarde a sua figueira. Quando predadores que andam em derredor querem se achegar na figueira, antes chegam na vinha, se apossam da vinha, se alimentam da vinha, se satisfazem da vinha e vão embora. Então não é periculosidade que está impedindo a figueira de produzir. Entenderam? É o sol que me castiga. O sol que te castiga também está castigando a vinha. E ele não reclamou da vinha, então a vinha está produzindo. É a chuva que não chega. A chuva que não chega aí também não chega para a vinha, e ele não reclamou da vinha. A minha estrutura que não é boa. Quem tem estrutura maior? Uma figueira ou uma vinha que precisa se pendurar para crescer? A culpa não é da tua estrutura. O terreno que não é propício, porque onde eu estou plantado não me dão oportunidade, não me enxergam, não me colocam de frente, não me alimentam do jeito que tem que me alimentar, não me dão nutriente do jeito que tem que me dar. Ele olha na tua cara e diz: a vinha está no mesmo terreno, menor que tu está produzindo. Como é que quem é menor que tu está fazendo mais que você que é grandão? Estou sentindo Jesus aqui. Eu vou começar a entrar, irmãos. Me permitam usar a expressão da verdade do Evangelho. Não coloque culpa no seu tamanho, porque Deus nunca olhou para carteirinha, posição. Deus nunca olhou para cargo para poder usar alguém. Quando Ele libera unção na cabeça de alguém, libera porque já determinou no céu que quer usar esta pessoa.
Ah, é porque não me deram carteirinha. Tem gente sem carteirinha nenhuma pregando, cantando, evangelizando, ganhando alma, ajudando o próximo. Eu estou sentindo Jesus aqui. Meu terno não fala. Meu terno e gravata não prega. Minha cadeira não ganha alma para Jesus. Minha carteirinha não vai me colocar dentro do céu. Em nome de Jesus. Carteirinha por carteirinha, só carteirinha. É muito tempo na presença, pois é. Por misericórdia e graça eu tenho pregado o evangelho com essa vaza pelo Brasil, pelo mundo. Não mereço. É, Jesus. Talvez você me olhe pregando para vocês aqui hoje. Eu sou nascido de Ana Clara, crescido lá dentro. Quando Jesus falou assim, prego desde os 8 anos. Quando Jesus falou assim, larga tudo, vem só pregar. Eu falei, isso é loucura, vou nada. Deus fez assim, quero ver o que tu vai fazer agora, prega. Quantas vezes dentro de casa só tinha um tomate com sal para comer, dando glória na igreja. Quantas vezes recebemos ajuda de irmãos. Certa vez lá em casa, a minha varoa fazendo comida, o gás acabou. E eu não tinha dinheiro para comprar. Porque, irmãos, se os irmãos soubessem como está o cenário gospel por aí, de pessoas que se corrompem por causa do dinheiro, seria tão fácil, mas eu não posso. E pelejando com Jesus, o gás acabou e eu falei, o que eu faço agora? Vou entrar agora em raízes. Veio aquela voz, tu não pregou, profetiza? Profetiza aí agora que eu quero ver. Aí eu levantei a mão e disse assim, anjo do Senhor, coloque gás nesse bujão. Cheio de fé, disse para ela, liga que vai ter fogo. Veio fogo? Claro que não. Eu olhei para ela e disse assim, minha fé está pouca, estou orando pouco. Vamos comer o pão dormido aí, vamos dormir. Amanhã de manhã cedo eu vou pregar. Se me abençoarem a gente compra, se não vou lá pedir socorro na igreja de novo. Mas eu não quero, porque Deus falou que ia sustentar. E se eu gritar vão falar, ué, cadê o Deus que disse que te chamou? Não entendem muitas vezes. Fomos dormir. 2 da madrugada escutei barulho de gente andando na laje e eu pensando que era o meu vizinho. Mas eu falei, 2 da madrugada, esse rapaz pulando na minha laje para pegar manga. Mas da laje desceu para a varanda e da varanda entrou na cozinha. Fui eu na cozinha 2 da madrugada, não vi ninguém. E eu disse comigo mesmo, é tanta prova que eu estou ouvindo coisa. Eu vou dormir que é melhor. Deitei no meu leito, fui dormir. De manhã cedo deixei a vaza descansando em casa, levantei em jejum, fui direto para a igreja. Estou eu sentado no canto. A glória entupindo a casa igual está entupindo aqui. Povo rodando, pulando e eu comigo mesmo naqueles dias de ira. Porque ira não é pecado, ódio é, ira não, irai-vos, mas não pequeis. Falando comigo mesmo, vou pregar vitória, ninguém sabe o que eu estou vivendo. Vou dizer que Deus provê, ninguém sabe o que eu estou passando. Vem um vaso marchando lá da porta assim, e ela vinha de olho fechado, e a glória pegando todo mundo na igreja. Engraçado que ela de olho fechado não batia em ninguém, e veio. De olho fechado, pastor Genival subiu o altar. Aquele varão que estava tomando ela parou na minha frente. A voz dela aumentou. E pensa que depois eu fui conversar com essa irmã. Eu disse, era essa mesmo que estava profetizando. Uma voz tão mansa. Parecia uma voz potente de trombeta. A voz aumentou de tal jeito que a igreja silenciou porque falou, é Deus quem vai falar na boca dela, silencia. Aquele varão através dela botou a mão no meu ombro e disse, homem! Já ligou teu fogão hoje e está reclamando por quê? Porquanto eu ouvi tua profecia. E se eu disse que eu sou Deus que provê, eu sou Deus de vitória. 2 da madrugada o meu anjo pisou na tua casa e botou gás no teu bujão. Cheguei em casa correndo, varão, olhando para a varoa, liga esse mistério aí. Ela, mas comprou novo? Eu não, Jesus falou que botou. Ela ligou, o fogo veio, ainda durou 5 meses com o bujão vazio lá dentro de casa. Ela ali, pergunta para ela. Só acabou quando eu encostei outro bujão do lado daquele vazio lá.
Quando eu encostei, bujão, aquele apagou. Aí eu, bobo varão, fui falar: Jesus, enche o bujão. Ele: não, agora tu pode, vai ficar abusando daquilo que eu te dou, rapaz. Glória a Deus. Eu estou falando isso a vocês, meus irmãos, com todo carinho e calma, sem acelerar, nem correr, nem gritar, para que vocês entendam o tamanho do Deus ao qual vocês servem. Eu falei isso até este momento para que vocês saibam que se a figueira está sendo comparada a alguém que precisa se estabelecer dentro daquele terreno, que possui a sua fixação dentro de um ambiente propício à sua produção. Obrigado, profeta. E ela não produz, há algum problema com ela. Qual o problema? Nós olhamos para a figueira e percebemos dentro do texto que não é um problema aparente, não é algo que alguém bate o olho e identifica. O viticultor, vinhateiro, que tem aqui o simbolismo do próprio Jesus grandão da Galileia, entra na frente do dono e diz: não corta ainda não. Aqui nós estamos vendo o tempo representativo na palavra da lei e da graça. Da lei é o dono dizendo: corta porque não produziu. Da graça é Jesus entrando entre o dono e a figueira e dizendo: dá mais uma chance. Mas se não der, graça é graça, mas a minha paciência também tem limite, não abuse da graça. Se não der fruto, corta fora. Porque tu és o que matou ontem, tu és o que mata hoje, e pode continuar matando se abusarem da graça que tu está dispersando na terra. Ou tu acha que a mão de Deus mudou? Mas desça aqui para outro dia, ou para onde Jesus está mandando. O viticultor, o vinhateiro, olha para o dono e fala: tem um problema com esta figueira. Qual o problema da figueira? Vou cavar. Irmão, não se cava vento, não se cava ar. Que eu saiba, se cava terra. Se cava terra, o que há embaixo da terra que sustenta uma figueira? Raiz. Identificamos o problema nunca foi folhagem, o problema nunca foi tronco, caule, galho, porque isso são partes visíveis da figueira. Você me vê aqui hoje de terno, Bíblia na mão, toalhinha, você vê as irmãs de saia, vestido. Isso são folhagens, são aparências. O que sustenta a figueira não é folha, não é tronco de fato, não é galho. Isso são coisas vistas, mas não é a folha que sustenta a figueira no lugar. Existe algo oculto embaixo da terra que está sustentando a figueira no visível. Então tu vê alguém aqui de pé hoje, mas não está de pé porque é bonita, está arrumado, tem o melhor terno, não. Tem algo invisível sustentando esta figueira aí do teu lado. Ou tu acha que está de pé porque se veste bem? A unção não é por causa de roupa, unção não é por causa de aparência. Se ele cava para identificar o problema e diz: vou adubar, identificamos que o problema está na raiz da figueira. Pensem comigo algo muito claro, muito simples, mas muito profundo. Se identificamos que o problema está na raiz da figueira, pode haver 3 problemas para ela não crescer, aprofundar ou frutificar através das suas raízes. Primeiro, não teve tempo para crescer raiz, já cai por terra porque o dono está dizendo que deu 3 anos de chance. Segundo, talvez não tenha tido nutriente suficiente, já cai por terra porque a vinha está frutificando no mesmo nutriente. Terceiro, talvez haja faltado força de vontade nessa figueira para enfiar raiz para baixo da terra e puxar mais nutrientes para frutificar na parte de cima. Chegamos aonde queríamos. Isto vai contra a natureza de uma planta. Nenhuma planta tem sentimento para decidir se quer ou se não quer. Quando o dono planta, ela vai produzir de acordo com aquilo que lhe é dado. Se você plantar uma semente no teu quintal, aduba, bota água, vê se não cresce. Deixa de botar água e de adubar, vamos ver o que acontece. Ela produz de acordo com aquilo que recebe. Então estamos olhando para uma figueira que está indo contra a própria natureza, porque tem tudo do bom e do melhor, mas não está produzindo. Meu Deus do céu, meu Jesus amado, o dono está impulsionando a produção e ela não produz, indo contra a própria concepção natural que foi criada para produzir. O dono olha para ela e perde a paciência. Figueira brava, figueira difícil. O vinhateiro identifica que o problema está na raiz, identificando que talvez haja força de vontade, vai adubar mais uma vez para ver se recebe nutrientes suficientes. Ah, Jesus, para que tu mandou falar isso?
Aqui identificamos como se faz raízes crescerem. Dentro do texto foi adubar. Se eu estou falando a vocês que o que sustenta no visível são coisas invisíveis, se eu estou dizendo a vocês que ambiente não tem poder para corromper, e que fique claro, por exemplo, estou dentro do tempo que me foi proposto, que fique claro, por exemplo, acerca de Jesus e Adão. Adão cai no jardim e Jesus fica de pé no deserto. Adão perde o reinado no jardim, no paraíso, coisa bonita, cuidado por Deus. E Jesus, a ausência de recurso, de água, de alimento, está firme. Vou ceder não. Não é deserto que me muda não. Quem é e ponto final. Tanto fora quanto dentro do deserto. Não preciso de coisa boa para ser quem eu sou não. Eu sou fora e sou dentro do ambiente. Jesus. Se isto é uma verdade, irmãos, eu estou falando de raízes, porque a Bíblia identifica em vocês raízes de uma maneira diferente. Olha para alguém que está do teu lado, que tu não vai ver ninguém com folha, ninguém com tronco, ninguém é árvore. Mas como é que a Bíblia identifica raízes em vocês? Ai, Jesus. Raiz é aquilo que conecta a árvore na terra. É aquilo que sustenta a árvore no terreno. Lembra de um dia Moisés passando em frente a um local. Ele olhou para dentro e viu uma sarça ardendo. E uma voz que dizia: rapaz, quer vir ver esse mistério? Não. Mas já que tu entrou, tira a sandália do teu pé. Porque o lugar que você está é o quê? Alguém vai pegar lá no meio, quer ver? Se raiz é algo que me conecta e me estabiliza na terra, não é só estar na terra. Se tem algo entre mim e a terra, sandália. Era alguém que está no ambiente, mas não está conectado no ambiente. Eu me pergunto, como pode estar no ambiente, mas não usufruir do que o ambiente oferece? Como é que pode estar no ambiente, mas não estar conectado no ambiente? A primeira voz que chama não é Deus. Lê depois em casa. A primeira voz que chama é Cristo. Cristo é quem chama Moisés. Cristofania no Antigo Testamento. Vem, rapaz. Mas o segundo que chama é Senhor com letra maiúscula. É o próprio Deus que está sentado no trono de glória. Ele aponta o dedo e como que diz: ninguém mandou entrar. Agora que aceitou o convite e entrou, vai ser na minha regra, no meu termo. Tira a sandália do pé. Aqui dentro quem manda sou eu. Eu quero te conectar e te estabilizar nesta terra. O que me conecta na terra é pé. Então tá bom. É por isso que ele fala para Abraão: sai da tua terra, tira o pé daí. E sai do meio da tua parentela. É por isso que ele fala para Isaac: não vai para onde eu não te disser para ir. Fica onde eu mandar você ficar, terra. É por isso que ele olha para Jacó e diz: rapaz, está todo quebrado, né? Tirou o pé de onde não era para ter tirado. Porque está fugindo, porque teu irmão talvez queira te matar. Eu quero restaurar isso aí. Deus restaura o passado de Jacó. Deus restaura o presente de Isaac. E Deus abrange o futuro de Abraão. Eu vou falar de novo que só a varola entendeu. Deus conserta o passado de Jacó. Vai se reconciliar com teu irmão porque teu pé fugiu. Deus estabelece o presente de Isaac. Fica na terra que eu te disser que eu te abençoo. Deus prepara o futuro para Abraão. Sai da tua terra e eu farei de ti uma grande nação. Passado, presente e futuro através das raízes, pés. É por isso que quando Moisés chega diante da presença dele, irmão, é palavra. Ele olha para Moisés e diz assim: quer saber quem eu sou? Quero. Quem tu é? Eu sou Deus de Abraão, futuro, de Isaac, presente, de Jacó, passado. Eu sou Deus dos teus antepassados. Trabalho no passado, no presente, no futuro e tem mais. Tu está fugindo, né, rapaz? Fez coisa errada no Egito. Resvalou teus pés da posição. Eu podia chutar o teu pau da barraca e botar outro no teu lugar, mas eu quero tu. Vai para Faraó e vai falar o que eu mandar você falar. Aí, ó, Moisés, eu tenho língua pesada. Quem foi que fez a língua do homem? Quem foi que fez a orelha, a boca, o ouvido, o olho, o pé, a mão? Não sou eu, o Senhor Deus, que fez. O que está reclamando que a tua língua é pesada se foi eu que botei ela aí? Ah, só 3 entenderam. Vou falar olhando lá para trás agora. É que a minha boca é difícil de falar. Quem botou ela aí foi Deus, desse jeitinho.
É porque a gente olha muito para outros. Se eu fosse igual fulano, se eu tivesse o talento de ciclano. Meu filho, se fosse para ser ciclana, tu nascia no lugar de ciclano. Se tu é desse jeito, tem um jeito que Deus te usa. E eu não estou falando de caráter, porque caráter ele mata para Jesus nascer. Eu estou falando de talento. De talento ele usa o que tu tem aqui dentro da presença. Meu Deus do céu, agora eu vou acelerar porque estamos chegando no final. Nós somos usados de acordo com o talento que possuímos. Se eu já tenho tudo o que preciso para poder trabalhar na obra de Deus, se os meus pés já estão como raízes fincadas na sua presença, eu começo a perceber que também é importante aonde eu estou fincando estas raízes. Quem tu era 10 anos atrás? Quem tu era 15 anos atrás? Aonde tu estava noitada de domingão uma hora dessas, faltando 2 minutos para terminar a pregação? Tinha gente aqui que tinha saído na sexta, estava voltando hoje para casa, com a sandália agarrada na orelha, outra agarrada na perna, outra bolsa agarrada na mão, cambaleando pelo meio da rua, a mulher querendo quebrar madeira nas costas, dizendo: toma jeito, rapaz, só vim porque amanhã tem que trabalhar. Tu tem passado. Só que olha o teu presente aqui. Satanás é acusador e aponta o dedo. Aponta o dedo dizendo: olha o teu passado, varão. Olha de onde você veio, profeta. Olha de onde Deus te arrancou, vaza de Deus. Só que pode olhar de volta na cara do cão com a mão dada ao seu irmão e falar assim: diabo, mas quando a trombeta tocar, eu vou subir o santo monte e vou ver cara a cara quem ele é. Olha lá, estão entendendo? Levanta a mão do teu irmão aí. E tem mais, diabo, tem mais. Tem mais. Tu está falando do meu passado? É porque eu não tenho passado mesmo não. Mas eu tenho futuro, agora que eu ruim. Tu tem passado porque tu estava com ele, mas tu não tem futuro. Teu futuro é lago de fogo. Agora esse irmão que está de mão dada comigo vai entrar no céu. Vai pegar esse pezão aqui, estas raízes aí, e vai plantar ela dentro da glória naquele grande dia. Levanta a mão e não abaixa a mão do teu irmão agora. Tem uma graça envolvendo esta casa neste momento. Eu vim pregar uma palavra de renovo, sim. Só que o renovo tem que ter fundamento na palavra. Então lá vai. O renovo é este: fixem as vossas esperanças no céu. A tua raiz está na terra, mas você cresceu para ir para a glória, para a glória, para a glória, para a glória. Renova a tua força nesse mistério hoje. Renova a tua força nesta graça hoje, para não ser técnica humana. Eu vou parar de falar enquanto o instrumento sobe e Deus opera através das notas musicais. Olha a presença de Deus que vai tomar. A ADS, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Olha o renovo de Deus que opera. Tem um varão passeando aqui. Tem uma bola de fogo envolvendo esta casa. Querem receber renovo. Estão preparados para receber poder de Deus. Querem mais glória. Então, em nome de Jesus, homens de Deus, mulheres do Altíssimo, grande foi a peleja para tu entrar aqui hoje. Grande foi a luta para tu estar de pé na presença. É porque tu tem raiz, mas a tua raiz tem destino final. E o destino não é inferno. Destino não é a terra. Destino é o céu, é o céu, é o céu. Quem vai entrar na fenda da penha agora? Eu quero ver quem está na fenda. É Maia, Remi que telebe darawa. Ento Remi na catoa. Enxugue teleme na catu que teme darawa. É manaragandara darawa cia. É mitsi rencho rebi da gadawa.